Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho de tinta. Vim toda de preto, que é para as tintas realçar e vocês ficar tão coloridos quanto elas e entender o que a gente vai falar, tá? Vou falar de spray, vou falar tinta de tecido, vou falar de uma tinta especial para fazer tie-dye, vou falar um pouquinho de cada um e para vocês entenderem o que a gente pode usar, quais são as opções, tem muitas outras, mas eu tenho um pouquinho aqui que a gente consegue já tirar bom partido. Vou começar com vocês com o spray, tá? Os spray, eu tô usando o da Colorart No Colors, tá? Esse spray, ele, na verdade, é um spray para trabalho de arte, grafitagem. Eu uso muito para pintar bolsa, pintar tênis, mas também uso para pintar as jaquetas, tá? O que acontece? Ele tem uma consistência quando tu aplica na roupa que deixa a roupa um pouquinho mais espessa. Então, quando vocês forem fazer um trabalho com ele, vocês têm que entender que ela vai ficar uma roupa mais durinha. Por exemplo, eu fiz uma jaqueta que ela ficou bem firme, o cliente adorou, amou, mas antecipadamente eu já expliquei pra ele que devido ao processo do spray, ele ficaria dessa forma, tá? Tem alguns sprays que já testei, não gostei muito, que ele é direto, que ele é pra roupa específico. Eu não indico muito, eu acho que esses aqui vocês fazem um trabalho completo e o efeito fica muito legal. E o que acontece? Ele tem uma vasta gama de cores. Por exemplo, esse rosa é fosforescente. Então, eu pintando em cima do branco, ele fica rosa fosforescente assim. Se eu pintar ele direto, sem pintar com branco, ele fica um rosa mais fechado. E assim tem muitas outras cores, tá? O custo dele é em torno de 23 a 25 reais, depende de onde vocês comprar. Casa de tinta específica para trabalhos artesanais, loja de armarinhos, vocês encontram. Assim, ó, o preço dele, ele é mais caro que uma tinta, mas a durabilidade dele, o quanto ele rende no trabalho é muito mais. Então, vocês vão ver que vocês vão usar muitas vezes para ter que comprar o próximo. Agora, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a aquarela Silk, tá? Vocês vão ver, eu só tenho 3 potinhos da aquarela Silk. Eu comprei ela para fazer um teste, tá? Ela é da Acrylex, eu uso as tintas da Acrylex. Não é a minha preferida, tá? Então, eu usei elas, mas eu mantive usando outra tinta, que depois eu vou falar um pouquinho pra vocês. Mas ela faz um trabalho legal, ela rende mais. Ela é mais barata e rende um pouco mais. Um potinho desses é em torno de R$ 2,50, mais ou menos, R$ 3. E quando tu dissolve pra fazer o trabalho que a gente usa muito no tie-dye, tu dissolve um potinho desses de tinta para 1,5 de álcool. Então, ele rende muito e ele é mais barato que a tinta para tecido, vale a pena, tá? Porém, o efeito, eu gosto mais da tinta para tecido, que é o que eu tenho usado para fazer o tie-dye e todos os outros trabalhos. Mas, não é que ele não funcione, tá? Ele demora mais para secar, o efeito dele não é tão aberto, então é uma questão de escolha, tá? Depois eu tenho aqui a tinta Guarani, que é uma tinta super conhecida desde os nossos ancestrais, eu diria, né? Os pais usavam. Tá? Essa tinta, ela é custo-benefício, porém dá mais trabalho, é mais trabalhosa. O que acontece? A tinta Guarani, ela é necessário ser fervida. Então, ela tem que ferver a tinta, depois ferver um pouco a peça. Ela rende bastante, ela seca relativamente rápido. Um potinho desses custa R$ 2,50, R$ 3. Mas ela é mais trabalhoso porque tu acaba gastando, o que tu não tá gastando em tinta, mas tu tá gastando em gás, porque tu acaba tendo que ferver. À medida que tu dissolve, tu precisa de uma quantidade de água relativa. Então, assim, ela é muito mais trabalhosa e o efeito dela é o mesmo da tinta de tecido. Então, particularmente, eu ainda fico com a tinta de tecido,
tá? Mas tem muita gente que trabalha com ela. Eu aqui no ateliê não tenho nem espaço para estar com fogão. Então, quando eu vou trabalhar com uma tinta dessas, eu levo para casa. Essa é uma tinta que, assim, caiu, manchou. Então, tem que ter o cuidado na hora de trabalhar, tá? Então, assim, mas eu vou trabalhar em casa, onde eu vou trabalhar tem fogão. Ok, não é o meu caso. E eu ainda acho que o efeito não favorece em nada para abrir mão de tecido. Certo? Vamos para a tinta de tecido. Eu trabalho tanto com Acrylex quanto com a Corfix, tá? Por que eu tenho as duas? Porque às vezes eu não encontro uma cor, eu prefiro da Acrylex, para falar a verdade, mas às vezes eu não encontro uma cor e eu acabo comprando da Corfix. E, para falar a verdade, elas têm a mesma função. Um potinho desses, grande, custa em torno de R$17. Eu comecei comprando os potinhos pequenos, mas assim, pra mim já não vale mais, porque um potinho não dá pra fazer, por exemplo, um moletom. Se eu usar 3 cores num moletom, eu preciso de 2 potinhos de cada cor. Então não compensa, o potinho custa R$4 e essa aqui custa 17, R$17,50, 18. Então vale a pena o grande, tá? Não é tão fácil de encontrar cores nos grandes, mas agora eu já aprendi uma jogada de fazer umas misturinhas assim. Eu compro um rosa forte e faço um rosa fraco. Eu não tenho encontrado azul marinho grande, mas eu compro um azul médio e coloco um preto. Então tem alguns macetezinhos que a gente pode aos poucos ir aprendendo e comprar grande que vai render mais, é custo-benefício. Eu vou explicar para vocês assim, ó, como que eu uso essa tinta Por que eu acabo usando muito ela e indico mais? Porque eu consigo fazer todos os trabalhos que eu faço com ela. Eu consigo fazer o paint splatter, que é aqueles respingos, uns chamam de splash, o nome dele real é paint splatter, mas é os respingos, tá? Eu consigo fazer o tie-dye. Eu consigo fazer trabalho em tênis, então ele acaba me abrangendo em todos os trabalhos que eu tô fazendo e me atende, então eu tenho essa preferência e acho que a questão de tonalidade, a questão de secagem, por que ele tem uma secagem rápida? Porque a gente mistura com álcool quando faz o tie-dye, que é o que eu vou explicar pra vocês agora, tá? Como que eu trabalho? Então, no tie-dye, vou explicar os dois jeitos. Do tie-dye, eu tenho esses tubinhos com pontinha, porque eu tinha uns potinhos com boquinha larga que eu misturava ali, mas a boca acabava misturando quando eu ia largar na roupa. Então, eu achei que esse tubinho eu consigo colocar especificamente onde é necessário. Eu misturo, é uma medida de tinta para 2 de álcool. Chacoalha bem. E aí eu tenho os tubinhos, eu vou usando, vou lavando e vou reaproveitando, tá? Eu tenho um outro também, ó. Quando eu uso ele no paint splatter, eu uso ele na própria tampinha. Eu vou abrir um aqui pra vocês, eu acho que deve estar, ó. Eu abro a tampinha, viro um pouquinho de tinta ali dentro e boto umas gotinhas de água. Por que umas gotinhas? Porque a tinta, conforme a cor dela, é a densidade. Então, tem tinta que precisa de mais água e menos água. Vocês vão ter que sentir na hora que vocês virar ela dentro da tampinha. E aí, eu começo a fazer o trabalho de respingo. Às vezes, eu começo a fazer o trabalho e vejo, não, faltou água. Boto mais umas gotinhas. E também acontece de eu botar água demais. E é imediato. Tu atira o pincel com os respingos e ele já... Parece que a roupa absorve aquela tinta e ela fica bem clarinha. Então, também tem que ter o cuidado de não botar água demais. Era isso. Gostaram das cores? Beijo, até a próxima. Continua agora, para que tu usa? Tu usa no que esse aqui?